E quando chegar a multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Olha a declaração do pai: Senhor, tem misericórdia. Misericórdia de quem? Então o pai vai até Jesus para pedir pelo filho. E ele clama misericórdia. Ele disse: porque o meu filho é lunático e sofre muito. Presta atenção nessa declaração, nessa expressão do pai. O meu filho sofre. Ele não está dizendo que sofre pouco. Ele está falando de um sofrimento intenso. Um muito sofrimento. E há muita gente que me procura nas consultas, nos mapeamentos espirituais que nós fazemos, e as pessoas fazem essa declaração: bispo, misericórdia, ora por mim, porque eu estou sofrendo no casamento, sofrendo na família, sofrendo com enfermidades, sofre muito. A segunda expressão, ele diz: e por muitas vezes cai. Muitas vezes cai. E tem gente que assim só anda caindo. É quedas constantes. A vida financeira está indo bem, de repente cai. Está indo bem na vida sentimental, de repente. A sua vida espiritual para com Deus está indo tão bem, daqui a pouco cai. Bate aquela frieza espiritual, aquele desânimo de ir para a igreja, para o culto, desânimo para ler a Bíblia, desânimo para buscar a Deus. Cai. Ele diz: pois muitas vezes cai no fogo e cai na água. Uma hora está quente, outra hora cai no fogo e cai. Tem crente assim? Está cheio. Uma hora está no fogo, outra hora está na água, está frio. Uma hora está bem, outra hora está mal. É o crente gangorra. Tem dia que está lá em cima. Eu estou falando da sua espiritualidade. Falta estabilidade na vida espiritual. Há quantos anos você me conhece aqui em Goiânia? Há alguns anos. E quem está comigo aqui desde o início, eu duvido você encontrar alguém e dizer assim: o bispo hoje está mal. Eu desafio você a encontrar alguém que me encurralou na minha espiritualidade. Não importa o que eu esteja passando, não importa as lutas que eu esteja enfrentando, quer seja secular, familiar, ministerial, a minha espiritualidade, eu procuro manter a constância. A constância. Uma hora está bem, outra hora está mal. Uma hora eu vou ser pastor, outra hora eu não estou nem afim de ir para a igreja. Uma hora eu sonho ser obreiro, outra hora eu não tenho sonho com mais nada. Cai no fogo. Diga para o seu irmão, diga: Deus está falando de você aí na frente. Uma hora diz: não, eu vou para a igreja, nós vou buscar o batismo com o Espírito. Você está animado, está motivado, está no fogo. Meu Deus do céu, eu estou cansado de ver dentro dessa igreja crente que começa bem no fogo, mas daqui a pouco está mal na água. Eu tenho gente aqui que a igreja tem 8 anos aqui em Goiânia, tem 8 anos que ele é candidato a obreiro. E pode observar como que é a vida dele. Uma hora está bem, falta estabilidade, falta constância. Por que que isso acontece? Por que que eu sofro muito?
Foi a declaração do pai, misericórdia. Misericórdia é a capacidade que Deus tem de se colocar no lugar de alguém. Ele estava dizendo assim: Senhor, se coloque em meu lugar. Por quê? Eu sofro muito. O problema era com o filho, mas o pai sofria. Eu sofro muito. E o problema é esse: o meu filho é lunático e às vezes cai, tem quedas constantes. Aí ele explicou como que eram as quedas. Às vezes cai no fogo e às vezes cai na água. É o retrato da espiritualidade de muita gente dentro da igreja, de obreiro, de pastor, de membro, de muita gente. Aí ele diz aqui no versículo 16: eu trouxe aos teus discípulos e eles não puderam curá-lo. O pai disse: eu recorri àqueles que andam contigo, discípulos. Quantos aqui são discípulos de Jesus? Aí o pai diz assim: eu recorri a eles, aqueles que andam com o Senhor, que vivem com o Senhor, que dormem com o Senhor, que comem com o Senhor, é o dia todo ao teu lado. E eu levei o meu filho, que sofre muito, que é lunático, levei a eles, mas eles não puderam me ajudar. Quando Jesus ouviu essa expressão, aí ele diz aqui no verso 17: e Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. Jesus ficou indignado quando o pai disse: eu levei aqueles que são teus, mas não puderam me ajudar. Jesus bradou: ó geração cambada de incrédulos, tantos milagres que vocês veem, vocês têm visto o meu poder, mas mesmo assim vocês se mantêm incrédulos. A indignação de Jesus para com eles é a mesma indignação que Jesus tem ainda hoje para com a gente, quando nós somos discípulos e não conseguimos ajudar, não conseguimos socorrer. Nós falamos desse ministério, já virou chavão. Deus faz uma obra em nós para fazer através de nós. E se Deus não faz uma obra através de você, eu sinto em lhe dizer, é porque uma obra ainda não aconteceu em você. Deus só pode fazer algo através de você se Ele fizer primeiro em você. E se você está tendo dificuldade de ver Deus te usar, você pode ter certeza que Deus está tendo dificuldade de se habitar em você. Toda pessoa que não consegue se relacionar com Deus vai ter dificuldade de levar a graça de Deus ao pecador, ao enfermo. O pai disse: eu trouxe aos teus discípulos e eles não puderam, eles não conseguiram me ajudar. Tem muito crente dentro da igreja, não consegue ajudar alguém que está sofrendo. Tem muita gente dentro da igreja, não consegue ajudar o viciado a sair da droga, não consegue ajudar o enfermo a ser curado, não consegue levar o pecador a Jesus. Por isso que você tem 30 anos de igreja e não tem 30 membros que você ganhou. Por isso que você tem muito tempo, está na casa de Deus, mas não tem fruto na casa de Deus. Você não consegue, você tem dificuldade. Jesus disse: incrédulos. E aí ele diz: até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrerei? Jesus está dizendo: até quando a gente vai estar junto dentro da igreja e vocês vão continuar sofrendo? E aí ele, como exemplo, disse no verso 17, no verso 18. Primeiro ele disse: trazei-me aqui, no versículo 17. Versículo 18: e repreendeu Jesus o demônio que saiu dele. Desde aquela hora o menino foi curado, resolveu o problema. Jesus disse: traga aqui que eu vou ensinar para vocês como é que é. Repreendeu o demônio que saiu. Diga comigo: repreendeu e saiu. A Bíblia diz: e o demônio saiu dele, e desde aquela hora o milagre aconteceu, o menino foi curado. Diga comigo: quando o demônio sai, o milagre acontece. Quando o demônio sai, tudo muda. Quando o demônio sai, o endemoniado fica livre. Quando o demônio sai, a vida muda. Por que então a minha vida não mudou?
o contrário é verdadeiro também. Quando o demônio não sai, a vida não muda. Quando o demônio não sai, o endemoniado não é liberto. Quando o demônio não sai, você vai usar as mesmas expressões do pai. Está vendo aqui? O pai primeiro chega diante de Jesus e disse: mestre, misericórdia. Essa expressão é que eu já não aguento mais, já não sei o que fazer, já não sei a quem recorrer. Misericórdia. Porque o meu filho é lunático e sofre muito. Todo endemoniado, ele sofre muito. Ele não sofre pouco não, ele sofre muito. Toda pessoa possessa por demônios, elas experimentam na sua vida o sofrimento ao extremo. Foi a expressão do pai. Sofre muito. E depois ele diz: o meu filho cai. Todo endemoniado só anda. Toda pessoa que não experimentou ainda a libertação em Jesus Cristo. Pergunta ao seu irmão: é o seu caso? Pois muitas vezes cai. Agora como é que ele caía? Às vezes cai no fogo. É isso aqui que o diabo faz. Não deixa você ter uma estabilidade para com Deus. O demônio é responsável por crente que um dia está quente, outro dia está igual a música do poeta lá. Está quente, está frio, está quente. Cai no fogo e cai na água. Eu trouxe aos teus discípulos, eles não puderam curar. Aí Jesus estraga aqui, repreendeu o demônio que saiu dele. E desde aquela hora, o menino sarou. Quando tem libertação, tem cura. Quando tem libertação, tem restauração. Você crê que Deus está me usando para falar aqui? Quando tem libertação, meu querido, tudo muda. Tudo muda. Se você não consegue largar aquilo que te faz cair, é porque você ainda não se libertou. Agora eu disse, o tema da mensagem é... Qual é o tema? Muito bem. É uma prova que você está atento. Não existe libertação sem oração. Jesus expulsou, os discípulos não expulsaram, não conseguiram expulsar. Está aqui, ó. E repreendeu o demônio que saiu dele. E desde aquela hora, o menino sarou. Versículo 19. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, porque a vergonha foi tamanha, em particular disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? Eles ficaram tão envergonhados no meio daquela multidão ao pé do monte, que eles chamaram Jesus: Senhor, deixa esse povo aí, faz favor. Please, come here. Mestre, vem cá. A gente tentou expulsar o demônio. Pedrão foi lá, botou a mão, sai, tranca a rua, não saiu. O Tiago foi lá, pôs a mão, sai, pombagira, não saiu. E todo mundo foi lá. Oraram no garoto. E o pai clamando misericórdia no meio de uma multidão. E todo mundo tentou ajudar, mas ninguém. Eu estou falando de discípulos, e ninguém conseguiu. E aí os discípulos disseram: mestre,
Por que não conseguimos nós? Quando eles viram o êxito do ministério de Jesus. Quantos querem ter sucesso no seu ministério? Quando eles viram o sucesso do ministério de Jesus, eles disseram: mestre, porque nós não conseguimos, o Senhor conseguiu, e por que nós não conseguimos curar o menino, expulsar o demônio da vida do menino? Eles queriam saber. Agora olha aqui para mim. A resposta de Jesus para eles. A resposta de Jesus para eles é a mesma para mim e para você quando nós fracassamos. Mestre, por que nós fracassamos contra o mal? Por que nós fracassamos contra o demônio, contra o diabo? Por que eu usei a fé e o capeta não saiu, o diabo não saiu? Por que nós fracassamos? Não é a sua pergunta? Por que eu fracasso? Por que a igreja fracassa? Por que o irmão fracassa? Olha aqui para mim. Não é a sua pergunta? Eles queriam saber. Por que nós fracassamos? Por que nós não conseguimos expulsá-lo? Quer a resposta? Versículo 20. E Jesus lhes disse: por causa do demônio que era muito valente. Jesus lhe disse: porque Deus estava provando vocês. Jesus disse: é porque a macumba foi bem feita e aí o mal não saiu. E Jesus lhes disse: por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo, se tiverdes fé como grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada ou alguma coisa? E nada vos será impossível. Agora ele explica o verso 21. Mas essa casta de demônios não sai. Esse tipo de demônio não se expulsa. Essa hierarquia demoníaca não larga a pessoa, senão pela oração e o jejum. Por que nós fracassamos? Por que a igreja fracassa? Por que tem crente que é assim? Primeiro, você já aprendeu que é por causa do demônio. Sofre muito. Você já viu que termina o sofrimento, começa outro? Quando não é você, é seu marido. Quando não é seu marido, é o seu filho. Quando você não cai doente, é o outro da família que está doente. Não consegue crescer financeiramente. Não fica em emprego certo. Não consegue ser feliz no amor. Tem dupla personalidade. Um dia está bem, outro dia está mal. Um dia está feliz, outro dia está infeliz. Um dia está animado com Deus, outro dia não quer nem saber de Deus. Você já sabe que isso é o diabo. Não dorme direito, sofre com insônia, deita na cama, rola de um lado para o outro. Por que isso acontece? Demônios. Chama seu nome, você olha, não é ninguém. Vê vultos passando de um lado para o outro, atormenta você, e de repente você está na igreja há muito tempo e ainda tem sintomas de possessão na sua vida e você nunca foi liberto. Você não consegue ser fiel a Jesus. Os discípulos disseram: mestre, por que nós não conseguimos? E você diz: por que eu não consigo? Eu estou na igreja, bispo, há muito tempo, eu nunca consegui levar um pecador para Jesus. Não consegue ganhar uma alma, gente. Eu não consigo ler a Bíblia. Quanto tempo tem que você pega assim, ó, fala: hoje eu vou ler. Todo dia. O mandamento de Deus é esse: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Você erra quando você não se aprofunda na palavra. Mas é incrível quando nós temos a capacidade de ficar 2 horas no Facebook e não consegue ficar todo dia, orar pelo menos meia hora na palavra de Deus, ver a Bíblia Sagrada. É incrível como se tem a capacidade de ficar 1 hora na frente da televisão todo dia, mas não consegue ficar 1 hora de joelhos. É incrível quando nós conseguimos
ficar com um irmão, com uma irmã e na casa de um amigo, e nós não temos tempo para fazer uma visita para alguém que está doente, que está ferido e que está sendo humilhada pelo diabo. É incrível. O que está acontecendo com a igreja moderna? O que está acontecendo com essa igreja? A igreja do século 21. A igreja do século 21, ela precisa de libertação. A igreja de Jesus está possessa. Está possuída por demônios. Por isso que a igreja está caída. Eu não estou falando de ministério. Ô bispo, o senhor fala isso com base em quê? Nós temos um ministério de libertação. E no ministério de libertação eu vejo tanto problema. E eu fico pensando, meu Deus, e aquelas igrejas que não trabalham com libertação? O quanto que essas igrejas sofrem? Eu tive numa igreja em Brasília, eu não vou ministrar o nome até porque está gravando, por questão também de ética. Mas eu tive uma igreja em Brasília, pregando numa grande igreja em Brasília. A moça líder do ministério de libertação daquela igreja terminou a reunião, ela me chamou no canto, ela disse: eu gostaria que o senhor orasse comigo, porque essa palavra falou muito. Eu sofro muito. A minha vida é com base nisso que o senhor está pregando. E eu coloquei as minhas mãos sobre a cabeça daquela mulher. Eu estou falando diante de Deus e do diabo. Eu coloquei as mãos na cabeça daquela mulher e ela manifestou. Eu não vou dizer que ela ficou possessa, senão você vai pensar, então um demônio entrou nela. Porque tem gente que pensa que quando a pessoa manifesta na igreja é o demônio que entrou. O demônio não entra quando a pessoa manifesta na igreja. A pessoa já entra na igreja possuída por um demônio. Então na hora da oração ela manifesta o que está escondido. O que está oculto é revelado diante do poder da oração. A igreja precisa de libertação. Crente que não ora, crente que só anda caindo, crente que só anda sofrendo, e sofre muito. Crente que não consegue vencer o diabo, não consegue vencer o inferno, precisa de libertação. Quantos entendem o que eu estou falando? Agora, por que a igreja não se liberta? A igreja sofre porque está possessa. A igreja está amarrada porque está possessa. E por que a igreja está possessa? Simples, porque ela não ora. Está aqui, está explicado na Bíblia, está bem claro, está bem simples. Sofre porque é possessa, e é possessa porque não ora. Sofre porque tem demônio, só anda caindo porque tem demônio. Tem dia que está quente, tem dia que está frio, porque tem demônio. Falta firmeza, falta constância, falta estabilidade em Deus, porque tem demônio. E por que tem demônio? E por que tem demônio? Porque não tem oração. Olha a dificuldade que você tem para orar. Os discípulos chamaram Jesus em particular, falaram: mestre, por que nós fracassamos no nosso ministério de libertação? Aí Jesus, eu estou traduzindo na minha palavra aqui, traduzindo a Bíblia no meu vocabulário. Jesus disse, na linguagem de hoje, Jesus disse: não existe libertação sem oração. Não existe libertação. Por que manifesta hoje? E amanhã a gente ora, ela manifesta de novo. Você não já se perguntou com isso? Eu quase saí da igreja por causa disso. Porque eu dizia assim: eu fui para a igreja, estou passando mal. Deus, não, eu não aceito isso não. Eu fui obreiro e eu fui fazer um tratamento de libertação com a pessoa, ela não se libertava. Eu fiquei tão indignado, tão revoltado, que eu mandei os demônios sair dela e entrar em mim. Porque eu não aceitava ser um obreiro e não conseguir libertar uma pessoa. Eu não aceitava. Eu mandei os demônios sair de lá e entrar em mim. Eu falei: então venha me pegar. Ninguém nunca ouviu isso que eu estou falando agora. Mas eu acompanhei essa pessoa durante muitos anos e ela não se libertou. Não se libertou.
Eu vi essa pessoa ser obreira, vi ser missionária e vi ser pastora. E não? E eu fiquei indignado. Porque eu orava, eu buscava, eu chorava, eu subia os montes. Quase frustra meu ministério. Por que ela não se libertou? Deus me revelou. Ela não orava, ela pongava na minha oração. A fé não tem garupa, para de ficar pongando na fé dos outros. Fica dependendo dos outros para orar. Ora por mim, ora por mim, ora por mim. Você precisa ter e cultivar a sua espiritualidade constantemente com Deus. Porque você sofre por causa dos demônios. E por que os demônios estão aí? Porque não ora. Não tem vida de oração. Tiago capítulo 4, verso 7. Lá diz: chegai-vos a Deus, e Ele resistir. E ele... E por que o diabo não foge? Você já parou para pensar? A Igreja Apostólica Missão Mundial Servos, ela parece que é pautada nesse versículo de Tiago 4,7. Tem tudo a ver com o nosso ministério. Chegai-vos a Deus, que Deus se achega a você. Agora resista o diabo, que ele vai fugir de você. Você sabe o que é a Missão Mundial Servos? É um ministério que ensina você a resistir o diabo. Mas antes de você resistir o diabo, isso é ministério de libertação. Antes de você resistir o diabo, você precisa fazer a parte A do verso, que é o quê? Se chegar a Deus. Eu conheço gente que quer resistir o diabo sem se chegar a Deus. Está aqui os discípulos. Expulsaram o demônio, ele saiu. E depois eles queriam saber por que o demônio não saiu. Queria ou não queria? Aí Jesus disse: falta de oração, falta de consagração, falta de jejum. Aí você acha que os discípulos oravam, né? Mateus capítulo 9. Versículo 14. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João. Chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: porque jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos? Por isso que estava quebrando a cara. Por isso que disse: sai demônio. O demônio? Por isso que você diz: sai demônio do meu casamento, sai da minha empresa, sai do meu trabalho, sai da minha vida, sai dos meus sonhos, sai dos meus negócios. Demônio, sai do meu ministério. Demônio, sai do meu filho. Demônio, sai, 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 sai. E ele? Os discípulos disseram: sai demônio. E o demônio não saiu. Eles passaram vergonha, foram humilhados na frente de uma multidão. E agora os discípulos de João Batista chegam até Jesus e falam: vem cá, mestre, eu vejo esses discípulos andam com o senhor o dia todo, o senhor pregando, eles do lado do senhor. E por que jejuamos nós? E até os fariseus jejuam muitas vezes, mas os teus discípulos não jejuam. Aí Jesus falou: não, daqui a pouco eles vão quebrar a cara lá na frente, eles vão jejuar. Sabe por que você não jejua hoje? Porque você está sofrendo, mas está dando para aguentar. Sabe por que você não ora hoje? Porque você está com um problema, mas está dando para suportar. Quando você não aguentar mais, você vai cair rendido aqui ao altar. Aí você vai orar, você vai jejuar, ou então vai desviar. Das duas uma: ou você se rende no altar, ou você vai soltar a franga de uma vez por todas. Vai para a gandaia. Mas vai chegar uma hora que você vai ter um momento de confronto, de decisão na sua vida. E que a oração e o jejum vai ser fundamental para determinar o seu sucesso ou o seu fracasso. 11. Lucas 11.
Mestre, por que nós não conseguimos? Bispo, por que eu não consigo, bispo? Faço campanha e não consigo. O que você precisa, meu amigo, é mergulhar na oração. Lucas capítulo 11. Encontraram? Versículo 1. E aconteceu que, estando ele falando de quem? Por que Jesus expulsou o demônio e os discípulos não? Jesus tinha vida. O ministério de Jesus, o ministério da oração era aguçado. Uma vida intensa. Esses dias eu preguei aqui para os pastores sobre a vida de oração de Jesus. Aí eu mostrei na Bíblia Jesus orando a noite toda, para no dia seguinte tomar uma decisão séria. Quem seriam os apóstolos? Para tomar essa decisão de segundos, ele passou horas de oração. Sabe qual é o nosso problema? Nós oramos segundos e queremos tomar decisões que determinam para a vida toda. Aí a gente passa horas lutando e batalhando. Jesus orava a noite toda e no outro dia ele resolvia problemas em segundos. Nós oramos segundos e gastamos horas para resolver problemas. Problemas que você poderia resolver em 30 minutos, porque você não ora, você fica resolvendo ele em 30 dias, 90 dias. É assim. Jesus passava a noite em oração. No dia seguinte, você viu como é que ele curava? Ministrava, os paralíticos andavam, os mortos ressuscitavam, os cegos enxergavam. Mas ele gastava horas na presença de Deus. Quem gasta tempo na presença de Deus, os seus problemas são resolvidos em segundos, em minutos. Aquilo que demoraria anos, Deus resolve, porque você gasta tempo na presença de Deus. Lucas 11. E aconteceu que estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhes disse um dos seus discípulos: Senhor, o quê? Ensina-nos a cantar, ensina-nos a pregar. Senhor, me ensina a dançar. Me ensina o quê? Eles viram que o segredo do ministério de Jesus era a vida de oração que Jesus cultivava. Então quando eles olharam para Jesus, eles disseram: vem que esse homem só anda orando, esse homem só anda falando com Deus. E nós estamos falando de judeus, que não são leigos acerca da oração. Judeu já ora por natureza. Judeu já ora por natureza. E para os camaradas chegar para Jesus e dizer assim: Senhor, me ensina a orar, é porque Jesus tinha uma vida de oração constantemente. Eles viram que o segredo dele era a vida. Então eles disseram: Senhor, me ensina a orar, como João ensinou os discípulos dele também. Me ensina a orar. Sabe o que significa isso? A oração é uma aptidão a ser desenvolvida. Olha aqui para mim, o que eu vou falar é muito forte. A oração você só aprende se você cultivar. Ninguém nasce conversando. Tem alguém aqui que já nasceu conversando? Nasceu, o doutor bateu na sua bundinha, aí você disse o quê? Ah, doutor, bate devagar, está doendo. Ou então você diz: doutor, tapinha não dói. Você demora. Não é assim? O meu filho tem aí, já vai fazer 2 anos. Vai fazer 2 anos. O que é que ele conversa? Tudo amarradinho, né? Papá, mamãe, nem mamãe, é easy. Tá easy, ele chama easy. Easy. Tá desenvolvendo ainda. Tá desenvolvendo. Aí a gente canta aquela música, eu coloco: Sometimes I lay on the demon, thanks I God, I Britney, then I play, no take me so, cause I'm here for his on day. Eu fico a música todinha, várias horas no tablet, no celular, e de toda a música. O Mateus já aprendeu a música quase toda, mas ele pega meu celular e fala: Indei. Tudo que ele aprendeu.
A música toda. Ele fica ouvindo e balançando a cabecinha, batendo as mãos, mas só aprendeu essa parte da música. Andei, andei. Aí a mamãe toma o celular dele, ele vai correndo, fala, andei, andei. Mas por quê? Ele ainda não aprendeu, mas está? Sabe qual é o problema? Você se converte hoje, olha aqui para mim, e você não ora. Olha como é que tudo começa, você não ora. Aí depois você vira obreiro, você vira missionário, vira pastor, vira bispo, vira apóstolo. Daqui a pouco está chegando a Jesus Cristo. Já está semideus, mas não ora. Aí quando membro, fracassado. Candidato obreiro, fracassado. Obreiro, missionário, pastor auxiliar, pastor titular. Aí a gente põe a igreja na sua mão, a igreja não cresce, e você traz problema para a gente, você sofre, e sofre muito, e muitas vezes cai, sua igreja fecha, nada dá certo, e você diz, o que falta? Errou, porque no começo você aprendeu errado. Você pensou que pelo simples fato de chegar na igreja, você já ia aprender a falar com Deus normalmente. E não é assim. Porque com Deus, aprende aquele que cultiva. Com Deus é assim. Se você não cultivar, porque a oração, meu querido, você aprende como uma fala. Falar, papai, mamãe, precisa estar alguém ensinando. É assim ou não é? Quem concorda comigo? Assim é para falar com Deus. É por isso, olha aqui para mim, você chega aqui, dobra o joelho aqui, ó. Pai, em nome de Jesus, eu entro na tua presença. Aleluia, glória a Deus. Pai, eu te amo, eu te adoro. E Deus está ali ouvindo a oração. E você está, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, ó meu Deus, abençoa essa cidade, abençoa Dilma, abençoa o Lula, ó Deus, abençoa a minha vida, ó meu Deus, abençoa a minha família. E a sua oração não tem conteúdo. As pessoas não gostam de orar, sabe por que elas não gostam de orar? Porque elas não sabem orar. E não sabem porque não cultivam. No meu tempo de candidato a obreiro, nós passávamos 3 horas no monte. Nós tínhamos os cultos, as vigílias, nós tínhamos os guerreiros da oração. Todo obreiro, todo candidato a obreiro, ele era, não me lembro de ter uma regra que tem que ser. Mas é porque quando eu entrei na igreja, eu vi que faziam aquilo. O que eu fiz? Fui fazer do mesmo jeito, porque eu fui ouvir, fui fazer, eu precisei aprender aquilo. Eu trabalhava o dia todo, ia para a escola à noite, e eu perdia cultos à noite por causa da escola, eu trabalhava o dia, estudava à noite, mas eu sabia que toda sexta-feira nós tínhamos vigílias no monte. E o apóstolo Daniel subiu o monte com mais de 150 pessoas para orar no monte. E nem sempre o apóstolo subia, nem sempre a igreja subia, mas os obreiros, já era cultivado, obreiros, os candidatos obreiros, a gente subiu o monte, era uma coisa, um absurdo. De longe e de cansado. Eu ia o monte. E ali nós orávamos até a madrugada. E voltava, e no outro dia eu ia trabalhar feliz da vida. Impactado. Tinha uma semana diferente, porque a gente aprendeu a orar. Ajuda uma criança ali, está gritando ali dentro do banheiro, vê lá o que está acontecendo. Quantos entendem o que eu estou falando? Os discípulos disseram, Senhor, me ensina a orar. Por que a igreja não cresce? Por que os irmãos não crescem? Por que tem gente que só anda pecando? Falta de... Para analisar como que está a sua vida de oração. Essa semana, quantas horas você orou essa semana? Esse mês? Tá bom, vou te ajudar este ano. Jesus virou para os discípulos certa feita e disse, nem 1 hora vocês podem orar comigo, dizendo que 1 hora é o mínimo. 1 hora é o mínimo. Sabe qual era o segredo da igreja primitiva? Atos. Abre aí na sua Bíblia, Atos.
Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Os primeiros cristãos, os primeiros crentes, os novos convertidos, versículo 41, os novos convertidos, diz aí, de sorte que foram batizados que é de bom grado receber a sua palavra, o batismo nas águas, aqueles que entregaram a vida a Jesus. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, quase 3.000 almas se converteram e passaram a frequentar a igreja, congregaram. Versículo 42, olha aí como é que eles viviam, e perseveravam. As 3.000 almas, os primeiros cristãos, os crentes da igreja do século I, diferente da igreja do século 21, e perseveravam onde? Na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas... Onde é que eles perseveravam? Você ora hoje, ora amanhã e desiste. Você para, desanima. Eles perseveravam nas orações. Olha o verso 43, e em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Se a igreja for uma igreja de oração, o mover de Deus vai acontecer nessa igreja. Haverá sinais, haverá mover de Deus, haverá uma unção tremenda. A gente quer cura, quer milagre, quer resposta, mas não tem oração. Versículo 44, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Ninguém melhor do que ninguém, não tinha briga, não tinha esse negócio de fofoca, de fuxico, porque a igreja orava. Versículo 45, e vendiam suas propriedades e fazendas, e repartia com todos, segundo cada um tinha necessidade. Não havia miséria dentro da igreja, não havia ganância, não havia avareza. Os camaradas novos convertidos vendiam fazenda, vendiam propriedades, e investia no ministério social da igreja, depositava aos pés dos apóstolos a quantia. Lembra de Ananias e Safira, que depositou só a metade, e o Espírito de Deus veio e matou. Havia temor, havia santidade. Por que você dizima hoje, o mês que vem você não dizima? Por quê? Está explicado. Não ora. Aí o pastor tem que ficar dizendo, ó a praga, ó a maldição. Parece que você está pagando tributo para o chefão da máfia. Se você não der o dízimo, o diabo vai te pegar lá fora. Aí você tem que dar dízimo com medo, porque você não ora, você é um crente carnal. Eles vendiam. Quando você tem uma vida de oração, meu amigo, você não tem seu coração preso a nada nessa terra. Eles vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Versículo 46, perseverando o quê? Unânime. Não tinha um irmão melhor do que o outro, um irmão mais animado do que o outro. Eles eram unânimes no mesmo propósito, perseverando unânimes todos os dias aonde? No templo, e partindo o pão em casa, comiam junto com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Por que a igreja dificulta em crescer? A gente gasta com rádio, gasta com televisão, e as almas às vezes não vêm, porque a igreja não ora. A gente quer mágica, vai para a rádio, vai para a televisão e acha que o negócio vai explodir se a igreja não orar. A Bíblia diz aqui, eles não tinham televisão, não tinham rádio, não tinham Bíblia, não tinham internet, mas o Senhor acrescentava à igreja todos os dias aqueles que haviam de se salvar. Quem quer ver Deus mandar as almas desse lugar? Quem quer ver? Você tem chorado pelas almas? Você tem pago um preço? Você levanta as madrugadas, dobra seu joelho e começa a chorar.
Deus manda os perdidos, manda os pecadores. Você tem orado pelo seu pastor? Você tem orado pelos obreiros, orado pelas igrejas? Você tem orado pelo nosso presidente ministerial? Você tem orado pelos dizimistas, pelos associados? Nós temos mais de 300 nomes. Mais de 300 nomes. Esses dias eu teve que pegar um caderno com mais de 300 aí e jogar fora. Que eram tudo 300 inadimplentes. Aí todo dia a gente levanta associado. Todo dia, ó, gente, para ajudar o programa de rádio, programa de TV. Eu! Às vezes ajuda um mês, às vezes não ajuda nenhum. Não se assuste não, 95% das pessoas que dão os nomes não contribuem. A igreja está morta. A igreja precisa ressuscitar, precisa nascer de novo. Se todo mundo que levanta a mão para ser dizimista, para ajudar, para ser um eleito, e na verdade cada irmão que é dizimista já deveria ser associado. Fora o seu dízimo, a sua oferta, você tinha que ser um associado. Ajudar o programa de rádio, programa de TV, nós não sofreríamos tanto. Quantos entendem o que eu estou falando? Presta atenção, por favor, já estou acabando, daqui a pouquinho vocês vão no banheiro. Se a igreja fosse fiel no propósito, não tinha tanto problema. Mas Deus acrescentava à igreja aqueles que haviam de... Capítulo 6, passa aí. Capítulo 6. Versículo 1. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos. Olha a igreja crescendo. Ora, naquele dia, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12 convocaram a multidão dos discípulos. Disseram: não é razoável que nós deixamos a palavra de Deus e sirvamos à mesa. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação. Olha o perfil das pessoas que Deus escolhe. De boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós, os apóstolos, devemos perseverar em quê? E no ministério da palavra. Sabe o que estava acontecendo na igreja primitiva? A igreja cresceu, e os pastores começaram a cuidar da igreja, trabalho social, começou a fazer visita, começou a recorrer e fazer coisas na igreja que o povo poderia fazer. Aí começou a ter problema dentro da igreja, porque as lideranças, os obreiros, pastores, os líderes não estavam orando. Problema dentro da igreja. Pastor começou a limpar a igreja, coisa que gente poderia fazer. Pastor começou a ir atrás de gente que estava afastado, coisa que a igreja deveria fazer. E os pastores estavam deixando de se dedicar, de se consagrar ao quê? A oração e a palavra. Aí eles tiveram que fazer uma reunião de urgência, reuniram todo mundo e disseram: ei, olha aqui para cá. Se reuniram e disseram: vamos levantar gente no nosso meio, pessoas que sejam honestas, irmãos entre vós de boa reputação, gente cheia do Espírito Santo, gente de sabedoria, e nós vamos constituir sobre os departamentos da igreja. Agora nós, apóstolos, vamos nos dedicar à oração e à palavra. Por isso que a igreja crescia, e a igreja chegou até nós hoje, por causa da palavra, ministério da palavra, ministério da oração. Ezequiel capítulo 22. Passa aí. Encontra aí. Ajuda aí os pastores. Depois de Salmos, de Isaías, de Jeremias, você vai encontrar Ezequiel capítulo 22. Encontraram? Versículo 30. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por essa terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei.
O que é que Deus está falando? Uma cidade foi destruída, porque Deus procurou dentre eles alguém. Deus procurou uma pessoa, olha aqui para mim. Deus procurou uma pessoa que estivesse na brecha por uma cidade. E Deus disse, e ninguém achei. Por que às vezes a sua família é destruída? Por que tem membros na família que está indo para o inferno? Está morrendo, está indo para o inferno. Porque não tem crente que está na brecha. Eu não sei dobrar os meus joelhos, sei orar pela minha mãe, pelos meus irmãos, e às vezes eu menciono nome por nome, e às vezes tem parentes que eu não os conheci, moram distante, aí eu, na minha oração eu digo, Pai, tem parentes que são parentes que eu não os conheço, mora distante, mas o mesmo sangue que me lavou, alcança-os, e alcança-os com teu sangue, liberta, perdoa seus pecados, que nenhuma alma vá para o inferno. Eu tenho um irmão que já tentou suicídio 2 vezes. E uma das vezes, a última vez que ele tentou suicídio, o demônio falou na boca dele. Isso quem falou foi um cunhado meu, que se converteu. O demônio falou na boca dele, eu quero matá-lo. Mas eu não consigo por causa daquele irmão dele que está orando lá em Uberlândia. Eu era missionário em Uberlândia, fazendo campanha, orando pela minha família. O demônio tentou matar meu irmão. E não conseguiu, espumando a boca. O meu cunhado, novo convertido, quando chegou, viu ele no quintal se batendo, com a mangueira no pescoço, que as artérias estavam a ponto de estourar. E ele se batendo no chão. Quando meu cunhado chegou, o demônio falou na boca dele, eu quero matar, mas eu não posso, porque tem um irmão dele que está orando. Às vezes o diabo entra na sua família, está fazendo um arraso, destruindo, porque você não gasta horas de joelhos na presença de Deus e chorando pela sua família, chorando por aqueles que são sangue do seu sangue. Aí depois que morre no pecado, vai para o inferno. Aí diz, ô pastor, e aí, foi salvo? Aí a gente tem que pregar e dizer, ó irmão, a gente não sabe, está na mão de Deus, vai falar o quê? Falta vida de oração. Deus disse, uma cidade foi destruída, porque eu não encontrei ninguém orando. Por causa da intercessão de Abraão, o seu sobrinho Ló foi salvo do enxofre, do fogo. Por causa da intercessão de Jesus, Lucas 22, veja aí, você não está lendo a Bíblia em casa, vamos ler na igreja. Lucas capítulo 22, versículo 31. E disse também o Senhor a Simão, 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 eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. O versículo 32, o que é que ele diz? Mas eu intercedi por você, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma aos teus irmãos. Aleluias. Nós estamos precisando orar, gente. Eu quero convocar você para a oração. Jesus disse, Simão, Simão, o diabo já te pediu. Ele vai te cirandar. E Jesus disse, mas eu me coloquei na brecha por você. E tem mais, eu estou intercedendo por você. E quando você se converter, você vai confirmar o ministério dos seus irmãos. Você sabe por que Pedro não desviou? Porque Jesus foi intercessor de Pedro. Por que tem tanta gente que está desviando? A culpa é sua. A culpa é sua. Você só depende da gente, só depende dos pastores. Porque tem gente que esteve na nossa igreja e agora está no inferno gritando. Um dia você vai aparecer diante de Deus e você vai ter sangue inocente nas suas mãos. Você só pensou em você e olha lá, porque tem uns que nem para eles mesmos eles oram. Falta intercessão, falta grupo de intercessão, falta pessoas aqui na igreja. Meu Deus, como é difícil orar. Por isso que às vezes o diabo entra dentro da igreja, faz um arraso. Você procura gente que ora. Eu estou aqui com o missionário Luciano todos os dias às 7 horas da manhã. Quantos aparecem para orar? 1 hora, nós estamos tirando das 7 às 8. Olha a dificuldade. Eu disse para ele, missionário, você é o pastor do Projeto 70. Chama os 70, as 70 ovelhas, porque se elas não aprenderem a orar agora, vão desviar mais tarde. Se você não aprender a orar, você não vai para o céu. Você vai para o inferno. Você vai perder a sua salvação. Você não vai aguentar. Pedro até negou Jesus. Até vacilou. Mas se manteve firme. E foi salvo. E foi um instrumento de Deus. E depois morreu. Foi crucificado de cabeça para baixo. Porque teve intercessão por ele.
dói o nosso coração quando a gente lembra de tanta gente que poderia estar hoje na obra, dando fruto. Eles pereceram porque eles não oraram. E às vezes não teve quem orasse por eles. Você já leu o que Samuel diz? Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Você sabia que quando você negligencia o ministério da oração, você está pecando? O profeta Samuel disse: longe de mim que eu peque contra Deus, deixando de orar por você. Quando você deixa de orar por alguém que está morrendo, você está pecando. A igreja está morta. Marca uma hora de oração e observa. Eu já observei. Marca uma hora de oração. Com 15 minutos, 30% já parou. Com meia hora, 80%. Com 90 minutos, só tem 2 orando. E olha lá. Isso é o retrato do caos. Eu não quero ver esse ministério fechar. Eu quero ver essa obra crescer. Eu quero crescer nesse ministério. Eu quero ver você crescer. Mas Deus manda te dizer: se você não tiver vida de oração, você não vai permanecer. Precisamos orar. Precisamos voltar à oração. Eu fui para o programa de rádio. A minha esposa disse: meu bem, eu vou ficar para a vigília hoje, na sexta-feira. A gente vai para o programa de rádio. Eu fui em casa, falei: eu estou varado de fome. Desci da rádio, fui em casa jantar. Quando eu voltei, eu tomei um susto na vigília, pastor Mike Júnior. Falei: meu Deus, a igreja foi arrebatada. Cadê o povo da oração? Uma vigília de oração. Sexta-feira das 10 à meia-noite. O povo não consegue. E a maioria dos que estavam aqui no culto, nos 2 cultos, eu duvido se eles conseguiram dormir nesse horário. É questão de sobrevivência. É questão de sobrevivência. Você sabe o que é que John Wesley escreve? Eu tenho aqui anotado, ó. Ele diz: no princípio o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. A palavra com significa face a face, falando de Jesus. No princípio o verbo era Deus e Jesus, que era o verbo de Deus, estava com Deus. Se Jesus estava com Deus, por que ele orava? Ele diz: Jesus orava não era para entrar em comunhão. E esse é o problema da igreja. Eu vou orar para entrar em comunhão. Sabe por que Jesus orava? Porque ele já estava em comunhão. Ele diz que todo crente que não tem comunhão com Deus tem extrema dificuldade de entrar numa vida de oração. Alguém diz: quanto maior o nível de santidade, maior o desejo de orar. Quanto mais santo você é, mais oração você vai querer fazer. Você quer ver como é que está o seu nível espiritual? Quando eu quero medir o meu nível espiritual, eu observo o meu tempo de oração. E quando eu digo: eu estou orando tão pouco, eu não oro só aqui na igreja, eu não dependo da oração aqui da igreja. Eu estou falando de você cultivar na sua casa, no lugar secreto, nas vigílias. Chega uma hora antes. O culto começa hoje às 19 horas. Às 18 horas a gente marca para os obreiros virem orarem. Vem orar. Venha cultivar a oração. Alguém disse que joelhos duros é sinônimo de um coração duro, petrificado na presença de Deus. Quanto mais duro for os seus joelhos para dobrar na presença de Deus, o seu coração também vai ser duro na presença dele. Você tem dificuldade de orar? A oração é o termômetro da nossa vida espiritual. Toda vez que você quiser saber como é que você está com Deus, no seu relacionamento, na sua comunhão, e oração é isso. Oração é dependência de Deus. Você sabe quem é que ora? Você sabe quem é que ora? É quem reconhece que depende de Deus. Você sabe quem é que não ora? É quem diz: eu faço do meu jeito. Para que Deus? Eu sou inteligente o suficiente que eu posso resolver os meus problemas no meu casamento, na minha vida financeira, no meu ministério, na igreja. A mensagem eu tenho. Eu olhei aqui na Bíblia, eu não preciso de Deus. Eu não preciso de inspiração do Espírito Santo.
Por isso que você não ora. Você faz do seu jeito. Você prefere ficar 3 dias correndo atrás de uma coisa do que gastar 1 hora de oração e deixar Deus resolver essa coisa que você corre atrás. Diga para o seu irmão, precisamos ter uma vida de oração. O evangelismo é uma força explosiva, mas o detonador é a oração. Reinhard Bonk colocou no seu livro isso. Ele diz que não adianta evangelismo sem... O evangelismo é a dinamite, mas é a oração que aciona. A oração é o detonador. E nosso ministério, graças a Deus, a gente evangeliza muito. Está cheio de dinamite aqui. Na hora que Deus começar a levantar os intercessores, vai ver essas dinamites explodir. Você vai ver o tanto de alma que Deus vai mandar. Você vai ver a multidão que vai chegar aqui. Nós estamos precisando de uma vida de oração, de consagração nessa igreja. Diga para o seu irmão, diga, Deus está chamando você para a oração. A oração traz oxigênio à corrente sanguínea da fé. O crente que não ora não vive, ele vegeta. E tem muitos em estado vegetativo. Já viu um enfermo, alguém que está no leito em estado vegetativo? Semi-morto? Quem não ora, a corrente sanguínea da fé não recebe vida. Tem muitos crentes mortos, porque não tem vida de oração. A esposa de John Wesley, ela tinha 19 filhos. Quantos filhos? A senhora Wesley. E ela disse, eu tenho 19 filhos, mas eu não sei ficar nem um dia cuidando de 19 filhos. E não consegui pelo menos uma hora de oração todo dia. As mulheres de hoje têm um filho e dizem, eu não tenho tempo, bispo. Tem que cuidar do neném. Eu não tenho tempo porque eu trabalho. Eu quero encerrar. O nosso ministério é um ministério de libertação. E Deus me disse essa semana, não existe libertação sem oração. E para ser preciso, a frase que Deus me deu foi essa: libertação sem oração é enganação, é engodo. De repente você está sendo enganado, achando que está liberto, e porque não ora, você está possesso. E tem uns que quando a gente ora, que está possesso, que cai. Mas o pior é que a maioria não cai. Porque aqueles que caem dizem, é verdade, o que o bispo falou, eu estou possesso mesmo, eu tenho que me libertar. Mas é aquele que não cai, diz, não, eu não caí, não estou possesso. E o capeta faz assim, legal, você não está possesso. Aí você sai da igreja, mas você sofre muito, e você vai embora, e você cai constantemente, às vezes cai no fogo, às vezes cai na água, uma hora está bem, outra hora está mal, uma hora lê a Bíblia, outra para que ler a Bíblia? E aí pronto, aí você vai levando a vida, 10 anos, 20 anos dentro da igreja, peca hoje, amanhã pede perdão. Por quê? Falta oração. Eu quero desafiar você a mudar o norte, o rumo da sua vida espiritual hoje e a partir de agora. Todo dia chega uma hora antes para orar. Você pode, se você quiser. Toda vigília que tiver, junto, firme. Todo dia de manhã nós estamos aqui orando, das 7 às 8 da manhã. Ô bispo, eu entro 8 horas no trabalho, passa aqui, ora 30 minutos, 40 minutos e já vai para o trabalho, já vai abençoado. Muda a sua vida a partir de hoje. De manhã tem oração, de noite tem oração, tem vigília. Separa na sua casa momentos de oração. Porque, meu querido, se não tiver oração, nós não vamos vencer. Nós não vamos conseguir. Eles disseram, mestre, por que nós não conseguimos expulsar o demônio? E você está dentro do ministério de libertação e você diz, por que esse demônio não sai do meu marido? Por que esse demônio não sai da minha vida? Por que esse demônio não sai do meu casamento? Não sai do meu corpo? E você fica 3 meses, 1 ano, 3 anos e manifestando, e manifestando, e manifestando. E o demônio não sai.
E Jesus disse: esse demônio não sai, senão pela oração. Se coloque em pé. Ele vai ter que sair. Esse mal vai sair. A nossa oração agora é uma oração de confissão de pecados. Você pecou porque você negligenciou o ministério da oração. Você me ouviu? Cada vez que você fica assistindo, corta para mim, e deveria estar aqui na igreja orando, você diz: não, ainda falta 1 hora para começar o culto. Eu vou assistir aqui o Cidade Alerta. E o Espírito Santo está dizendo: o que é que está em alerta na sua vida? Você deveria estar aqui na igreja orando. Se você diz assim: não, agora é o louvor. Para que eu vou agora? Ainda está o louvor. Chego na metade do louvor. Como se o louvor não tivesse nenhum valor. Você já começa mal sua vida espiritual. Eu me lembro da história de um homem piedoso. Ele morreu e todos estavam em volta do caixão e eles queriam saber o segredo da vida cristã vitoriosa que aquele irmão tinha. E a esposa do falecido, para tirar a dúvida daquele povo, ela pediu uma tesoura. Ela foi lá e cortou a calça do defunto. Ela falou: vocês querem saber o segredo da vida abençoada que o meu marido teve nessa terra enquanto vivo? Ela mostrou os joelhos dele, cheio de calo. Tem um herói da fé, eu não lembrei o nome dele. Ele disse assim: durante toda a existência da minha vida, este sol nunca apareceu sem me pegar de joelhos no meu quarto, dobrado, falando com o meu Deus. Eu era missionário, eu li um livro e, se eu não me engano, me esqueci o nome do autor desse livro. Mas ele disse o seguinte: Satanás ri dos nossos conhecimentos, Satanás zomba das nossas pregações, mas o inferno estremece das nossas orações. Ele diz: quando você dobra o joelho e começa a orar, ele diz: o inferno em peso abala, o inferno fica revoltado. Sabe por quê? O diabo não pode parar um crente que ora, o diabo não pode parar uma igreja que ora, Satanás não pode parar um irmão que tem uma vida de oração. Você pode pregar, pode cantar, pode fazer o que for, mas se você orar, Satanás vai estremecer. Se você não ora, o diabo vai rir com você, não vai fazer nem cócegas o que você faz. Vida de? Você quer cultivar isso, você quer fazer um compromisso hoje, a partir de hoje, uma aliança com Deus. Fecha os teus olhos. Você diz: eu estou cansado. Sabe por que você está cansado? Porque você está fraco. E sabe por que você está fraco? Porque você não ora. Mateus 7,7: pedi e dar-se-vos-á. Por que você não recebe? Porque não pede. Pedi e dar-se-vos-á. Por que Deus não me dá? Aí Deus diz: porque você não pede. Oh, Deus, me dá, mas você não pede. Pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á. Jesus disse: aquele que pede recebe, o que bate a porta se abre. Jeremias 33: clama-me e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Por que Deus não tem anunciado coisas grandes para você? E Deus diz para você: meu irmão, é porque você não clama. Clama-me, diz o Senhor, aleluia. Clama-me. Isaías 59, ele diz: os meus ouvidos não estão tapados, o meu braço não está encolhido. Deus está com os ouvidos atentos à oração. E por que Deus não me responde? Deus diz: porque você não ora. A oração move a mão que move o mundo. É através da oração que Deus tudo faz, e Deus nada faz sem ela. É através da oração que o milagre acontece, que a cura acontece, que a libertação acontece. É através da oração que o diabo cai por terra. É através da oração que teu casamento é mudado. É através da oração que a igreja cresce, que a igreja é avivada. Você diz: por que eu não recebo o batismo com o Espírito Santo? É porque você não ora. Toda pessoa que tem vida de oração tem experiência com Deus, e quem tem experiência com Deus é cheio do Espírito Santo.
Então rasga o teu coração agora, fecha os teus olhos, rasga o teu coração e começa a cair em pranto, começa a pedir perdão. Deus, eu fico 2 horas na televisão, Deus, 1 hora no WhatsApp, Deus, 1 hora no Facebook todo dia, mas eu não oro meia hora todo dia, me perdoa, me perdoa. Peça perdão a Ele.